E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a um novo curso. Esse se chama Regras do Inglês. Eu ainda não sei quantos capítulos vai ter, provavelmente uns 4 ou 5 vídeos. Mas nesse primeiro nós vamos ver os verbos regulares. Nos meus vídeos eu sempre tenho dito que aprender inglês tem que ser hoje diferente do que era antes. Antes a gente tinha que ir para uma escola, tinha que estudar gramática, tinha que estudar as regras do idioma, mas de uma maneira muito chata, de uma maneira muito pesada e que a gente nem entendia, e de coisas que a gente não sabia nem em português, na verdade. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar inglês, eu procurei na internet qual que era a diferença das palavras open e opened, né, que é a palavra abrir e a palavra abriu. E foi engraçado porque eu entrei num site que ia ter essa explicação, né, um site que prometia essa explicação, e quando eu estava lendo a explicação eu não entendi absolutamente nada, porque a pessoa que fez o texto falava muito difícil. Então falava assim, o adjetivo, o substantivo, o pretérito imperfeito, e sabe, uma linguagem gramatical realmente bem difícil de entender. Eu não entendo isso no meu idioma. Por que eu teria que entender no idioma dos outros, não é verdade? Então, meu objetivo não é trazer aqui gramática, né? É só os verbos mesmo, os verbos regulares. E depois eu vou fazer um vídeo também sobre verbos irregulares, porque são importantes para a nossa comunicação e eles ajudam na formação de frase, né? Ajuda a gente a criar as frases, ok? Bom, agora tem um porém. Existem mais de 200 verbos em inglês. Eu não teria como listar todos eles aqui no vídeo, são muitos. Então o que eu vou fazer é te dar 2 exemplos de conjugação no tempo presente, no passado e no futuro. E depois eu vou só mostrar para vocês os verbos, uma pequena lista de verbos, porque aí vocês já vão saber como conjugar eles. Então assim fica uma coisa bem tranquila, bem divertida, e já dá para você aprender a fórmula, que é o mais interessante. Você aprendendo a fórmula, você mesmo aplica para os outros verbos, ok? Então vamos lá, nós vamos começar com o verbo love, amar. No tempo presente, a única diferença que nós vamos ter na conjugação é com as 3 pessoas, he, she e it. Nessas 3 pessoas a gente coloca um S no final do verbo quando nós estamos falando do tempo presente e somente do tempo presente. Então, I love, eu amo. You love, você ama. He loves, ele ama. She loves, ela ama. It loves, isto ama. We love, nós amamos. You love, vocês amam. They love, eles ou elas amam. Bom, no passado, a gente coloca o verbo da mesma forma para todas as pessoas. Então é só adicionar o ed no final. I loved, eu amei. You loved, você amou. He loved, ele amou. She loved, ela amou. It loved, isto amou. We loved, nós amamos. You loved, vocês amaram. They loved, eles ou elas amaram. E vai ser sempre assim para todos os verbos, tá? Ed no final, no formato passado, no tempo passado. Futuro. O futuro a gente usa a palavrinha will. Ela joga o verbo para o futuro. Então, I will love, eu amarei. You will love, você amará. He will love, ele amará. She will love, ela amará. It will love, isto amará. We will love, nós amaremos. You will love, vocês amarão. They will love, eles ou elas amarão. Bom, vamos então fazer com mais um verbo para que vocês fixem bem a ideia mesmo da conjugação desses verbos. To ask significa pedir. No tempo presente, novamente nós vamos colocar um S no final do verbo para as pessoas he, she e it. I ask, eu pergunto, peço. You ask, você pergunta, pede. He asks, ele pergunta ou pede. She asks, ela pergunta, pede. It asks, isto pergunta ou pede. We ask, nós perguntamos ou pedimos. You ask, vocês perguntam ou pedem. They ask, eles ou elas perguntam ou pedem. Bom, no passado, novamente o formato do ed no final do verbo para todas as pessoas.
I asked. Eu perguntei ou pedi. You asked. Você perguntou ou pediu. He asked. Ele perguntou ou pediu. She asked. Ela perguntou ou pediu. It asked. Isso perguntou ou pediu. We asked. Nós perguntamos ou pedimos. You asked. Vocês perguntaram ou pediram. They asked. Eles perguntaram ou pediram. No futuro, novamente, nós temos o will e o verbo na sua forma comum. Então, I will ask. Eu perguntarei, eu pedirei. You will ask. Você perguntará, você pedirá. He will ask. Ele perguntará ou pedirá. She will ask. Ela perguntará ou pedirá. It will ask. Isso perguntará ou pedirá. We will ask. Nós perguntaremos ou pediremos. You will ask. Vocês perguntarão ou pedirão. They will ask. Eles ou elas perguntarão, pedirão. Bom, então, relembrando a forma. S no final de he, she e it, no presente apenas. No passado, ed no final do verbo para todas as pessoas. E no futuro, will, ok? Bom, então agora eu vou listar para vocês alguns dos verbos regulares, não todos, apenas os que eu considero assim, mais repetitivos, né, os que mais eu ouço nas conversações. E vou deixar também depois na descrição do vídeo um link para o meu blog, e lá vai ter uma lista de pelo menos uns 200 verbos regulares, ok? Bom, vamos começar. Talk significa falar. Talk para o presente, talked para o passado, will talk para o futuro. Arrive, chegar. Arrive para o presente, arrived para o passado, will arrive para o futuro. Call, chamar. Call para o presente, called para o passado, will call para o futuro. Clear, limpar, clarear. Clear para o presente, cleared para o passado, will clear para o futuro. Carry, carregar. Carry para o presente, carried para o passado, will carry para o futuro. Close, fechar. Close para o presente, closed para o passado, will close para o futuro. Cause, causar. Cause para o presente, caused para o passado, will cause para o futuro. End, terminar. End para o presente, ended para o passado, will end para o futuro. Exercise, exercitar. Exercise para o presente, exercised para o passado, will exercise para o futuro. Enjoy, desfrutar, aproveitar. Enjoy para o presente, enjoyed para o passado, will enjoy para o futuro. Listen, ouvir. Listen para o presente, listened para o passado, will listen para o futuro. Open, abrir. Open para o presente, opened para o passado, will open para o futuro. Look, olhar e parecer. Look para o presente, looked para o passado, will look para o futuro. Need, precisar. Need para o presente, needed para o passado, will need para o futuro. Notice, notar. Notice para o presente, noticed para o passado, will notice para o futuro. Play, brincar, atuar, jogar. Play para o presente, played para o passado, will play para o futuro. Watch, assistir. Watch para o presente, watched para o passado, will watch para o futuro. Stop, parar. Stop para o presente, stopped para o passado, will stop para o futuro. Work, trabalhar. Work para o presente, worked para o passado, will work para o futuro. Want, querer.
want para o presente, wanted para o passado, will want para o futuro. Use, usar. Use para o presente, used para o passado, will use para o futuro. Bom, então é isso, pessoal. Esses foram alguns verbos regulares, só para vocês já começarem a praticar aí. Como eu disse no meu blog, eu vou procurar deixar uma lista com pelo menos uns 200 desses verbos. Eu não sei ao certo quantos são, mas é uma coisa de 200, 250 verbos regulares que nós temos aí. E lá você vai poder, então, dar uma olhadinha em todos eles. O mais importante é que você saiba a forma, porque quando você conhece um verbo regular, você sabe como colocar ele no passado e você sabe como colocar ele no futuro. E isso é o mais importante, para você se comunicar, para você falar e para você atingir a sua fluência. Bom, no próximo vídeo eu vou falar então sobre os verbos irregulares. E a diferença dos verbos irregulares para os regulares é que o verbo irregular, ele muda a sua forma no passado. Então é muito importante você saber disso, ok? Bom, muito obrigado então pela sua audiência. Fique ligado no canal, porque eu estou fazendo vários cursos com continuidade, 1, 2, 3, 4 capítulos, como foi o Como Aprender Inglês, que vão ajudar bastante você aí no seu aprendizado, ok? Muito obrigado e até a próxima. E aí, pessoal, beleza? Então hoje nós vamos dar continuidade ao curso Regras do Inglês. No primeiro vídeo eu tinha feito sobre os verbos regulares, e nesse vídeo nós vamos continuar nos verbos regulares, porque faltou eu falar sobre a forma negativa de conjugação desses verbos. Então este vai ser um vídeo curto, um vídeo rápido, só mesmo para a gente ver como é a parte negativa no passado, no presente e no futuro. E aí sim, no próximo vídeo nós vamos seguir já para os verbos irregulares, ok? Bom, então, para começar, nós vamos ver aqui as formas negativas que são usadas para cada tempo. Nós temos do not ou don't para o tempo presente, did not ou didn't para o tempo passado, will not ou won't para o tempo futuro. Ok, então vamos à conjugação do primeiro verbo. Vai ser o verbo love, amar. No tempo presente, I don't love, eu não amo. You don't love, você não ama. He doesn't love, ele não ama. She doesn't love, ela não ama. It doesn't love, isto não ama. We don't love, nós não amamos. You don't love, vocês não amam. They don't love, eles ou elas não amam. No tempo passado, I didn't love, eu não amei. You didn't love, você não amou. He didn't love, ele não amou. She didn't love, ela não amou. It didn't love, isto não amou. We didn't love, nós não amamos. You didn't love, vocês não amaram. They didn't love, eles ou elas não amaram. Bom, nos resta então apenas o futuro negativo do verbo amar, e é feito da seguinte forma. I won't love, eu não amarei. You won't love, você não amará. He won't love, ele não amará. She won't love, ela não amará. It won't love, isto não amará. We won't love, nós não amaremos. You won't love, vocês não amarão. They won't love, eles ou elas não amarão. Ok, um outro verbo que eu coloquei para exemplo é o to ask, pedir ou perguntar. Então vamos ver também nos mesmos tempos, de maneira negativa, o verbo to ask. I don't ask, eu não pergunto, não peço. You don't ask, você não pergunta, não pede. He doesn't ask, ele não pergunta ou não pede.
She doesn't ask. Ela não pergunta ou não pede. It doesn't ask. Isso não pergunta ou não pede. We don't ask. Nós não perguntamos ou pedimos. You don't ask. Vocês não perguntam ou pedem. They don't ask. Eles ou elas não perguntam ou não pedem. Esse foi o tempo presente. Vamos ver o tempo agora passado. I didn't ask. Eu não perguntei, eu não pedi. You didn't ask. Você não perguntou, você não pediu. He didn't ask. Ele não perguntou, ele não pediu. She didn't ask. Ela não perguntou ou ela não pediu. It didn't ask. Isso não perguntou, não pediu. We didn't ask. Nós não perguntamos, nós não pedimos. You didn't ask. Vocês não perguntaram, não pediram. They didn't ask. Eles ou elas não perguntaram ou não pediram. Bom, nos resta então a forma futura e segue o mesmo formato. I won't ask. Eu não perguntarei, eu não pedirei. You won't ask. Você não perguntará, você não pedirá. He won't ask. Ele não perguntará, ele não pedirá. She won't ask. Ela não perguntará, ela não pedirá. It won't ask. Isso não perguntará, isso não pedirá. We won't ask. Nós não perguntaremos, nós não pediremos. You won't ask. Vocês não perguntarão, vocês não pedirão. They won't ask. Eles ou elas não perguntarão, não pedirão. Bom, então é isso. Aqui a gente encerra os modelos de como fazer essa conjugação. Basicamente é isso, tá? No presente você diz do not, no passado você diz did not e no futuro will not. Esse vídeo foi só para complementar o primeiro e na semana que vem eu vou postar então um vídeo sobre os verbos irregulares, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos continuar então o curso Regras do Inglês. Esse já é o terceiro vídeo e hoje nós vamos falar sobre os verbos irregulares. Os verbos irregulares são verbos que mudam a sua forma no passado. Nos verbos regulares, a gente coloca o ed no final do verbo e aí nós temos o passado. Os verbos irregulares não. Cada verbo irregular tem a sua própria forma do passado. Então, é interessante a gente também dar uma estudada nesse assunto por causa disso. Nesse vídeo eu vou colocar alguns verbos conjugados em todos os tempos e depois vou listar alguns dos verbos irregulares para vocês saberem como são as formas no presente, no passado e no futuro. Existem muitos verbos irregulares, então não dá para colocar todos em um único vídeo, mas eu vou colocar depois uma listinha lá no meu blog. Vocês podem acessar o meu blog e procurar lá pela lista dos verbos irregulares, ok? Bom, então vamos começar. Nós vamos começar com o verbo to see, que significa ver. A conjugação, então, no presente é I see, eu vejo. You see, você vê. He sees, ele vê. She sees, ela vê. It sees, isto vê. We see, nós vemos. You see, vocês veem. They see, eles ou elas veem. No passado, a conjugação é I saw, eu vi. You saw, você viu. He saw, ele viu. She saw, ela viu. It saw, isto viu. We saw, nós vimos. You saw, vocês viram. They saw, eles ou elas viram. No futuro nós vamos fazer uso também do will. Então a conjugação fica I will see, eu verei. You will see, você verá. He will see, ele verá. She will see, ela verá. It will see, isto verá. We will see, nós veremos. You will see, vocês verão. They will see, eles ou elas verão. Bom, o próximo verbo que eu coloquei aqui
é o to think. To think significa pensar. A conjugação no tempo presente é I think, eu penso. You think, você pensa. He thinks, ele pensa. She thinks, ela pensa. It thinks, isso pensa. We think, nós pensamos. You think, vocês pensam. They think, eles ou elas pensam. A forma do passado deste verbo é thought. Então, I thought, eu pensei. You thought, você pensou. He thought, ele pensou. She thought, ela pensou. It thought, isto pensou. We thought, nós pensamos. You thought, vocês pensaram. They thought, eles ou elas pensaram. No futuro, I will think, eu pensarei. You will think, você pensará. He will think, ele pensará. She will think, ela pensará. It will think, isto pensará. We will think, nós pensaremos. You will think, vocês pensarão. They will think, eles ou elas pensarão. Ok, mais um verbo é o verbo to be. É o verbo ser ou estar. No presente, I am, eu sou ou estou. You are, você é ou está. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, isto é ou está. We are, nós somos ou estamos. You are, vocês são ou estão. They are, eles ou elas são ou estão. No passado nós temos I was, eu era ou estava. You were, você era ou estava. He was, ele era ou estava. She was, ela era ou estava. It was, isto era ou estava. We were, nós éramos ou estávamos. You were, vocês eram ou estavam. They were, eles eram ou estavam. A forma do futuro, I will be, eu serei, estarei. You will be, você será, estará. He will be, ele será, estará. She will be, ela será, estará. It will be, isto será ou estará. We will be, nós seremos ou estaremos. You will be, vocês serão ou estarão. They will be, eles ou elas serão ou estarão. Agora nós temos o verbo to have, que significa ter. A conjugação no presente, I have, eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, isto tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles ou elas têm. Agora nós vamos para o passado. I had, eu tinha. You had, você tinha. He had, ele tinha. She had, ela tinha. It had, isto tinha. We had, nós tínhamos. You had, vocês tinham. They had, eles ou elas tinham. No futuro, I will have, eu terei. You will have, você terá. He will have, ele terá. She will have, ela terá. It will have, isto terá. We will have, nós teremos. You will have, vocês terão. They will have, eles ou elas terão. Agora nós vamos ver o verbo to do, que significa fazer. I do, eu faço. You do, você faz. He does, ele faz. She does, ela faz. It does, isto faz. We do, nós fazemos. You do, vocês fazem. They do, eles ou elas fazem. No passado, I did, eu fiz. You did, você fez. He did, ele fez. She did, ela fez. It did, isto fez. We did, nós fizemos. You did, vocês fizeram.
They did. Eles ou elas fizeram. Ok, agora vamos conjugar o verbo to do no futuro. I will do, eu farei. You will do, você fará. He will do, ele fará. She will do, ela fará. It will do, isto fará. We will do, nós faremos. You will do, vocês farão. They will do, eles ou elas farão. Ok, agora nós vamos então ver a lista de verbos irregulares que eu selecionei para este vídeo. O primeiro deles é to write, que significa escrever. No tempo presente, write. No tempo passado, wrote. No tempo futuro, will write. O verbo to win, que significa vencer. No tempo presente, win. No tempo passado, won. No tempo futuro, will win. To make, significa fazer. No tempo presente, make. No tempo passado, made. No tempo futuro, will make. Agora o verbo to live. To live significa deixar. No presente, live. No passado, left. No futuro, will live. To lose. To lose significa perder. Lose no presente, lost no passado, will lose no futuro. To let. To let significa deixar. Let no presente, let no passado, will let no futuro. To hold. To hold significa segurar. Hold no presente, held no passado, will hold no futuro. To know significa saber, conhecer. Know no presente, know no passado, will know no futuro. To forget significa esquecer. Forget no presente, forgot no passado, will forget no futuro. Agora o verbo to get. To get significa pegar ou obter. Get no presente, got no passado, will get no futuro. To feel. To feel significa sentir. Feel no presente, felt no passado, will feel no futuro. To find. To find significa achar. Find no presente, found no passado, will find no futuro. To fall. To fall significa cair. Fall no presente, fell no passado, will fall no futuro. To eat. To eat significa comer. Eat no presente, ate no passado, will eat no futuro. To begin. To begin significa começar. Begin no presente, began no passado, will begin no futuro. Ok, esses foram os verbos então que eu separei para vocês terem como exemplo, né? Como eu disse, são muitos os verbos irregulares. Eu vou procurar deixar uma lista lá no meu blog. Vocês podem acessar o meu blog e procurar pela lista dos verbos irregulares. No próximo vídeo eu vou mostrar como conjugar esses mesmos verbos no negativo, porque aqui nós só fizemos o afirmativo, no presente, no passado e no futuro. Então no próximo vídeo nós vamos fazer presente, passado e futuro com os mesmos verbos, mais o negativo. Tá? Por exemplo, aqui nós falamos to write, aqui nós falamos to let, que é deixar. Agora, como dizer não deixar? Então isso nós vamos ver no próximo vídeo, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí pessoal, beleza? Então hoje nós vamos continuar o curso Regras do Inglês. Esse já é o quarto vídeo e hoje nós vamos falar sobre os verbos irregulares no negativo. No vídeo anterior, o terceiro vídeo, nós falamos sobre os verbos irregulares no afirmativo, no passado, no presente e no futuro.
Então, nesse vídeo, nós vamos fazer os negativos, ok? Bom, salvo indicação em contrário, nós vamos usar a fórmula do not ou don't, did not ou didn't, will not or won't. Ok? Vamos começar. O primeiro verbo é o verbo to see, que significa ver. I don't see. Eu não vejo. You don't see. Você não vê. He doesn't see. Ele não vê. She doesn't see. Ela não vê. It doesn't see. Isto não vê. We don't see. Nós não vemos. You don't see. Vocês não veem. They don't see. Eles ou elas não veem. Agora é o tempo passado. I didn't see. Eu não vi. You didn't see. Você não viu. He didn't see. Ele não viu. She didn't see. Ela não viu. It didn't see. Isto não viu. We didn't see. Nós não vimos. You didn't see. Vocês não viram. They didn't see. Eles ou elas não viram. Agora no futuro. I won't see. Eu não verei. You won't see. Você não verá. He won't see. Ele não verá. She won't see. Ela não verá. It won't see. Isto não verá. We won't see. Nós não veremos. You won't see. Vocês não verão. They won't see. Eles ou elas não verão. Ok, agora nós temos o verbo to think, que significa pensar. No tempo presente, I don't think. Eu não penso. You don't think. Você não pensa. He doesn't think. Ele não pensa. She doesn't think. Ela não pensa. It doesn't think. Isto não pensa. We don't think. Nós não pensamos. You don't think. Vocês não pensam. They don't think. Eles ou elas não pensam. No passado, I didn't think. Eu não pensei. You didn't think. Você não pensou. He didn't think. Ele não pensou. She didn't think. Ela não pensou. It didn't think. Isso não pensou. We didn't think. Nós não pensamos. You didn't think. Vocês não pensaram. They didn't think. Eles ou elas não pensaram. No tempo futuro, I won't think. Eu não pensarei. You won't think. Você não pensará. He won't think. Ele não pensará. She won't think. Ela não pensará. It won't think. Isso não pensará. We won't think. Nós não pensaremos. You won't think. Vocês não pensarão. They won't think. Eles ou elas não pensarão. Nós temos agora o verbo to be, e como eu disse, salvo indicação em contrário, nós usaríamos aquela fórmula anterior, do not, did not, will not. No caso do to be, nós vamos continuar usando apenas will not, ou seja, somente o futuro. Nós vamos colocar no presente para o singular am and is not, or isn't. No passado, no singular, was not, or wasn't. E no plural, no passado, were not, weren't. Ok? Vamos lá. I am not. Eu não sou, não estou. You are not. Você não é, não está. He is not. Ele não é, não está. She is not. Ela não é, não está. It is not. Isto não é, não está. We are not. Nós não somos, não estamos. You are not. Vocês não são, não estão. They are not. Eles ou elas não são ou não estão. No passado, I was not. Eu não era, não estava. You were not. Você não era, não estava. He was not. Ele não era, não estava. She was not. Ela não era, não estava. It was not. Isto não era, não estava. We were not. Nós não éramos, não estávamos. You were not. Vocês não eram, não estavam. They were not. Eles ou elas não eram ou não estavam. No futuro, tudo permanece o mesmo. I won't be. Eu não serei, não estarei. You won't be. Você não será, não estará. He won't be. Ele não será, não estará. She won't be. Ela não será, não estará. It won't be. Isto não será, não estará. We won't be. Nós não seremos, não estaremos. You won't be. Vocês não serão, não estarão. They won't be. Eles ou elas não serão, não estarão. To have. Verbo ter.
No presente, I don't have, eu não tenho. You don't have, você não tem. He doesn't have, ele não tem. She doesn't have, ela não tem. It doesn't have, isto não tem. We don't have, nós não temos. You don't have, vocês não têm. They don't have, eles ou elas não têm. No passado, I didn't have, eu não tinha. You didn't have, você não tinha. He didn't have, ele não tinha. She didn't have, ela não tinha. It didn't have, isto não tinha. We didn't have, nós não tínhamos. You didn't have, vocês não tinham. They didn't have, eles ou elas não tinham. No futuro, I won't have, eu não terei. You won't have, você não terá. He won't have, ele não terá. She won't have, ela não terá. It won't have, isto não terá. We won't have, nós não teremos. You won't have, vocês não terão. They won't have, eles ou elas não terão. Agora nós vamos analisar o verbo to do, que significa fazer. E que é engraçado porque o do, ele pode ser um auxiliar ou um verbo que significa fazer. Então, nesse caso, é bem interessante porque ele se repete no negativo. Então, por exemplo, I don't do, eu não faço. You don't do, você não faz. He doesn't do, ele não faz. She doesn't do, ela não faz. It doesn't do, isto não faz. We don't do, nós não fazemos. You don't do, vocês não fazem. They don't do, eles ou elas não fazem. No passado, I didn't do, eu não fiz. You didn't do, você não fez. He didn't do, ele não fez. She didn't do, ela não fez. It didn't do, isto não fez. We didn't do, nós não fizemos. You didn't do, vocês não fizeram. They didn't do, eles ou elas não fizeram. No futuro, I won't do, eu não farei. You won't do, você não fará. He won't do, ele não fará. She won't do, ela não fará. It won't do, isto não fará. We won't do, nós não faremos. You won't do, vocês não farão. They won't do, eles ou elas não farão. Ok, pessoal, então, por enquanto, estes são os verbos que eu trouxe como exemplo para a conjugação negativa nos tempos presente, passado e futuro dos verbos irregulares, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o particípio. O particípio é aquela forma do verbo para ações já realizadas, por exemplo, feito, escrito, terminado. Nós vamos ver isto em inglês, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade no curso Regras do Inglês. Esse já é o 5º vídeo e hoje nós vamos falar sobre o particípio. O particípio é uma forma do verbo que transforma o verbo em uma ação já realizada. Então, por exemplo, você tem o verbo fazer em português. O particípio de fazer é feito, né? Já está feito, foi feito. Nós temos o verbo ver e o particípio do verbo ver é visto. E assim por diante. Bom, nós vamos começar então com os verbos regulares. E os verbos regulares, eles são muito fáceis nesse sentido, porque o passado e o particípio dos verbos regulares são a mesma coisa. Eles só precisam do ed no final. Então, se você coloca o ed no final do verbo, você forma o passado, e o mesmo passado serve para o particípio. Então, por exemplo, no verbo talk, que significa falar, talked significa falado, ou falou, que seria o passado, né? Nós temos o verbo walk, que significa caminhar. O passado de walk é walked, que significa caminhou. E o particípio é a mesma coisa, walked, caminhado. Nós temos o verbo call, que significa chamar. O passado de call é called, que significa chamou. E o particípio também é called, que significa chamado.
Bom, então nos verbos regulares não tem segredo, é só vocês continuarem sempre usando a mesma forma do passado, o ed no final do verbo, ok? Agora, já os verbos irregulares, esses têm a sua própria forma de particípio, às vezes totalmente diferente do passado, às vezes igual ao passado e às vezes até mesmo igual ao presente, a forma do presente. Então, vamos ver alguns deles. O be, por exemplo, que é o ser estar, o particípio é been, sido ou estado, diferente do passado e diferente do presente. O verbo become, por outro lado, que significa transformar, já tem o particípio exatamente igual ao presente, become, transformado. O verbo speak, que significa falar, tem o particípio spoken, que significa falado e que também é diferente do presente e do passado. O verbo choose, que significa escolher, tem o particípio chosen, de igual modo, diferente do presente e do passado. Já o verbo come, que significa vir, tem o particípio igual ao presente, come, que significa vindo. O verbo think, em inglês, é pensar, e o particípio é thought, pensado, é o mesmo do passado. O verbo have significa ter, tem o seu passado e particípio semelhante, had, tido. O verbo know significa saber, e o particípio do know é known, sabido. O verbo give significa dar, o particípio de give é given. O verbo forgive significa perdoar, o particípio de forgive é forgiven, perdoado. Tell significa dizer, o particípio é told, significa dito. Pay significa pagar, o particípio é paid, pago. Nós temos o verbo win, que significa vencer, e o particípio é semelhante ao passado, won, vencido. O verbo show significa mostrar, e o particípio é shown, mostrado. O verbo see, que tem como particípio seen, visto. O verbo hear, que significa ouvir, tem como particípio a palavra heard. O verbo take significa pegar ou obter, e ele tem como particípio taken, pego ou obtido. Aí nós temos também o verbo fall, que significa cair, e o particípio é fallen, caído. O verbo steal, que significa roubar, tem como particípio stolen, roubado. O verbo leave, deixar, particípio left, deixado. Forget, esquecer, o particípio é forgotten. Nós temos o verbo hide, que significa esconder, o particípio é hidden, escondido. Mais um é o verbo make, que significa fazer, e o particípio é made, feito. O verbo begin significa começar, tem como particípio began, começado. Nós temos o verbo understand, que significa entender, e o seu particípio é understood, entendido. Vamos ver 3 exemplos aqui de frases com particípio para vocês entenderem bem a ideia. Por exemplo, na expressão spoken English, significa inglês falado. Então aqui vocês veem o uso do particípio. Na expressão well done, significa bem feito. Vocês veem aqui o particípio também, done, que significa feito. E na expressão hidden treasure, tesouro escondido. O particípio é hidden, que significa escondido. Bom, então é isso. É só uma aulinha curta, só para mostrar para vocês qual que é a ideia de particípio. Vocês podem depois acompanhar nas listas de verbos irregulares quais são os particípios de cada verbo. Isso é importante para vocês e vai ser importante para a nossa próxima aula, porque na próxima aula eu vou falar sobre passado recente. E o passado recente usa o particípio. Então vai ser muito importante que vocês já estejam familiarizados com a ideia de particípio.
Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo e no próximo vídeo nós vamos falar sobre passado recente. Até lá!